acaba com o meu coração, né? A nossa vida, eu me converti primeiro sozinha. Depois de mim, é meu marido, minha filha. E minha casa sempre foi do altar do Senhor. Inclusive, o dia que a Nayara estava ministrando aqui, eu trouxe a minha memória. Ela estava ministrando no mesmo horário que eu estava ministrando lá na igreja. E Deus sempre confirmando no meu coração, não é fácil ter uma família no altar, eu, meu marido e ela. Ele era músico, ele tocava guitarra, todos os instrumentos ele tocava. E a guitarra era o que ele mais gostava, ele cantava. A Nayara participava do louvor na igreja e eu da ministração. Ele também ministrava e a Nay também ministrava. Então, assim, foi uma vida. Eu tenho 25 anos de evangelho hoje, sempre apaixonada por Cristo, sempre. E sempre que meu coração, que a minha vida é atingida por dificuldades, problemas, tribulações, perseguições, o Senhor, Ele sempre tem uma palavra para a minha vida. Ele sempre me visita às madrugadas, quando eu estou um pouco abalada. E esses dias eu tive notícias ruins e me abalou bastante. Mas imediatamente o Senhor, na madrugada, me visitou novamente e disse para mim: filha, levanta. E naquele momento, quando ele falou comigo a primeira vez, quando meu marido partiu, ele falou no livro de Josué, para que eu me levantasse. E quando foi a semana, está com uns 15 dias, eu estava em casa e tive a notícia de Recife que a minha mãe tinha sido levada para o hospital. Eu não fiquei tão abalada, me chocou, mas eu não fiquei tão abalada com a notícia que foi para o hospital. Minha mãe teve 3 AVC e 2 neurisma, hoje é cadeirante e está em Recife, morando em Recife. E tem 86 anos. E quando disse que ela tinha ido, meu coração sentiu aquele impacto. Mas quando eu liguei para o meu irmão, que eu ouvi a sirene da ambulância, e ela ali dentro da ambulância com o meu irmão, e aquele barulho da sirene, eu lembrei de tudo que eu vivi com o meu marido, então foi aquela coisa e eu fiquei angustiada demais. E meu coração ficou durante a noite, que eu ia para Recife no outro dia. Aí Deus falou comigo. Esse Deus é tão lindo e tão maravilhoso. Ele nunca nos desampara, nunca deixa os seus servos, nunca deixa os seus filhos. Em momento de dificuldade, Ele está sempre presente. Não importa onde nós estejamos no momento, Deus vai estar sempre com você. Amém, igreja? Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, para mim é uma honra estar aqui nesta manhã ministrando a palavra. Quero agradecer ao pastor Luiz, a pastora Luciene, que tem depositado essa confiança em mim, na minha casa, na minha família. Muito obrigado pela vida dos dois, muito obrigada mesmo. A igreja também, eu quero dizer que aqui eu me sinto amada e acolhida por todos os pastores da igreja e por todos vocês. Amém? Mas vamos aqui a essa palavra. Creio que Deus me trouxe nesta manhã. Eu vim saber que eu ia ministrar quando eu cheguei aqui em Goiânia. Eu cheguei na segunda-feira. Até então ninguém tinha me dito nada, né? Porque desde que o meu genro decidiu ser meu empresário, pronto. Eu não parei mais. Amém, igreja? Mas como meu tempo é curto lá, eu tenho um trabalho, uma responsabilidade muito grande com a igreja. Depois que meu marido partiu, eu assumi a igreja. E eu não tenho tempo de sair. O único lugar que eu saio é para aqui. Então, já faz 5 anos que eu só ministro na igreja, lá em Maceió. E quando eu venho para aqui, para mim, eu me sinto honrada. Amém, igreja? Por ministrar aqui para vocês. Mas Deus falou comigo nessa palavra, no livro de Isaías, no capítulo 60, no momento de dificuldade, assim como Israel estava em dificuldade também nesse momento, diz assim a palavra de Deus: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Diga, vai nascendo sobre mim. Aleluia. Porque eis que as trevas cobriram a terra,
e a escuridão os povos, mas sobre ti, diga, sobre mim. Aleluia. O Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre, diga, sobre mim. Feche teus olhos. Se puder me dar um retornozinho, porque eu estou com a garganta, sabe que aqui onde eu chego a garganta resseca, né? Aí dá um retornozinho, por gentileza, por favor. Pai, nós te rendemos graças por tudo, Senhor. Pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado para com cada um de nós. Nesta manhã a tua igreja te louvou. A tua igreja engrandeceu o teu nome nesta manhã, Pai. E eu creio que uma unção foi liberada nesta manhã sobre esta igreja. Mas neste momento a tua palavra, ela foi lida para a tua igreja. E a tua palavra diz que o teu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E esta falta de conhecimento, meu Pai, nós sabemos que é da tua palavra. E eu te peço neste momento, meu Pai, abre o nosso entendimento nesta manhã, para que possamos ouvir e discernir tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, nesta manhã, em nome de Jesus. E neste momento, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo espírito contrário à tua palavra, toda frieza espiritual, todo espírito do engano, todo espírito de incredulidade, eu te repreendo agora. Saia deste lugar agora, porque a glória do Senhor vai invadir este lugar. E aonde tiver um espírito de enfermidade, um espírito de frieza, vai sair, vai ser queimado e destruído, em nome de Jesus. Meu Deus, estou aqui mais uma vez, meu Pai, para ministrar a tua palavra. Senhor, quem sou eu para alimentar a alma deste homem, para alimentar a alma desta mulher? Mas eu te peço nesta manhã, me usa como instrumento em tuas mãos, que eu não venha falar aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nesta manhã. Toma a minha vida em tuas mãos, Pai, e abençoa grandemente esta igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Ai, a garganta é muito... Aqui eu fico muito seca a garganta, viu? Já. Eu fico com a garganta muito seca aqui. Meu Deus. Mas vai melhorando a cada vez que eu venho, viu? Quer dizer, está se acostumando com o ambiente. Glória a Deus. Irmãos, este momento aqui, do tempo de Isaías, era um tempo muito difícil. Foi um momento de muita dificuldade. Onde o rei Senaqueribe, um rei ruim, perverso, um rei opressor, começou a oprimir. E ele invadiu as 10 cidades mais fortes de Judá e sitiou todas elas. E quando chegou em Judá, ele colocando os impostos assim, que deixou as pessoas sem condições nem para comer. Eram os impostos absurdos que ele implantava para estabelecer o seu reinado. Ele começou a oprimir o povo. E o povo começou a desanimar. Irmãos, quando nós desanimamos, provavelmente a gente vai perder a batalha. Então devemos estar sempre em oração. A oração nos fortalece. A oração alimenta a nossa alma. Quando nós estamos... olha, a pessoa que não ora é igual um telefone quando descarrega. Descarregou o telefone, vai servir para quê? Para nada. Se você não tem uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, aí você vai dizer como esse povo falou. A gente ora, chega no capítulo 58, a gente ora, a gente jejua, mas Deus não fala, Deus não responde, nada acontece. Mas aí vem a resposta de Deus através do profeta Isaías, porque Deus permitiu o povo ficar naquela opressão toda, o povo sofrer, o povo ser humilhado. Sabe por quê, igreja? Porque a desobediência, a idolatria, ela causa separação entre Deus e o homem. Amém, igreja? Chega no 59 e ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aí diz mais: para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para não poder ouvir.
Mas, aí ele responde por quê? Deus não estava respondendo a oração daquele povo. Ele fala, mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A desobediência, a idolatria. Quando a gente fala em idolatria, as pessoas pensam sempre que é pegar uma imagem de escultura, pegar um santinho lá de barro, botar dentro de casa. Não, irmão. A gente às vezes idolatra marido, idolatra filhos, idolatra casa, idolatra carro. A gente comete vários tipos de idolatria. A gente às vezes fica tão... Sabe por quê? A gente fica tão inocente sem saber que está idolatrando. Porque a Bíblia diz, errai, por não examinar as Escrituras. O meu povo é destruído, é levado cativo, porque não tem este conhecimento. Então chega esse rei Senaqueribe, o rei da Síria, um rei perverso, um rei opressor. E ele começa a oprimir o povo de uma forma que o povo começou a ficar de pé, mas o coração caído. E Deus não fala com ninguém quando está caído. Eu não estou falando caído no chão não, literalmente teu corpo não. É caído espiritualmente. É caído o teu coração. É caído diante das adversidades. Aí o teu coração esfria. Por que o coração esfriou? Eu aprendi uma palavra há muitos anos em Gênesis, que diz assim: e Abraão se fortalecia, dando glórias a Deus. Então abra a tua boca, linda. Está fraco na fé? Glorifica o nome do Senhor. É a palavra que diz que Abraão era forte, ele esperava o tempo da promessa. Você está esperando a promessa de Deus? Quem está esperando a promessa de Deus? Então dá glórias a Deus, irmão, para que a tua fé seja fortalecida. Depois que eu aprendi isso, nunca mais eu perdi a minha fé. Nunca mais. Quando eu fiquei desse jeito que eu fiquei agora com a mamãe, eu comecei a dar glória a Deus dentro de casa sozinha. Glória a Deus. Porque depois que só morava eu, Cid e a Nayara, minha família, em Maceió. Só nós três. A Nay casou, veio embora. Ficou eu e o Cid. Deus chamou o Cid e Cid partiu para a glória. Aí ficou eu e Renê. Renê é minha babá. Renê é meu xodó. Eu emprestei só porque foi, por causa do Antônio. Se não fosse, eu emprestar Renê para ninguém, Deus me livre. E fiquei só dentro de casa. E não tem sido muito fácil. Porque eu nunca vivi só. Casei com 14 anos da casa dos meus pais, no interior de Alagoas, Novo Lino, direto para o meu marido. Vivi 40 anos com ele, sendo paparicada, amada. Hoje eu sei o valor que eu tenho como mulher. Porque o meu marido me deu. Então, por esse motivo, hoje eu prefiro ficar só. Porque eu sei o valor que eu tenho. Se for da vontade de Deus, continue orando. Continue orando, né? O meu coração já... Porque antes a Nay veio falar um negócio desse comigo, logo com uns 2 anos que eu estava viúva. Eu dei uma bronca nela. Disse, me respeite. Eu disse, me respeite, que eu sou sua mãe. Eu não estou procurando ninguém, não. O seu pai sempre será honrado na minha vida. Hoje, eu não entendi. Eu estava com muita dor ainda. Mas aí, em ficar tanto tempo só, né? A Renê está aqui há 4 meses. Não foi fácil. Então, quando eu tive essa notícia, o meu coração desfaleceu à vontade. Porque assim, minha mãe passava mal, ia para o hospital, na mesma hora, meu marido disse, arruma as malas que eu vou levar você lá. Arrumava as bolsas e ia embora. Então, quando aconteceu agora, sem ele, e não tinha carro mais direto para ir para Recife, era 2 horas da tarde, o meu coração entrou em pânico, eu queria ir. Aí veio ali, se ele estivesse aqui, Senhor, eu ia agora para Recife, ver as lembranças, e aquilo me atingiu de verdade. E na madrugada eu fiquei abatida, chorei a noite toda, chorando e glorificando a Deus. Porque eu sei e conheço as promessas que Deus tem para a minha vida. Olha,
Quando a gente conhece o Deus que serve, a gente consegue entrar na fornalha e sair glorificando. Entra na cova dos leões, mas sai glorificando. Quem conhece o Deus que serve não esmorece em meio à batalha. Ele luta sem ver nem resultado. Eu não sei aonde eu vou chegar, mas o Deus de promessas diz que tem coisas grandiosas para a minha vida. Então eu sei que eu vou atravessar o Jordão. Então, igreja, esse momento era de muita dificuldade. Aí Deus viu o povo sofrendo, aí Deus levanta o profeta. Era na época do rei Ezequias. Aí Deus levanta o profeta Isaías, disse: Isaías, meu filho, eu estou conjecturando com a minha fala, viu? Isaías, meu filho, vai levantar o meu povo. Leva uma palavra de encorajamento para aquele povo. E diz aquele povo, a primeira fala de Deus foi: levanta. Olha para o meu irmão que está ao teu lado, olha para o teu irmão. Diga: levanta, 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 mas fale com fé. Levanta. Diga agora: brilhe. Deus chamou você para brilhar. Foi para brilhar. Levanta e resplandece. Levanta, Israel, e brilha no meio desta geração. Foi para isso que Deus chamou cada um de vocês. Foi para se levantar. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus chega no tanque de Betesda. Tem um homem lá, 38 anos, paralítico. Quando Jesus falou com ele, ainda jogou culpa nos outros. Porque a gente tem mania disso. Quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, a gente culpa o pastor. A gente culpa os obreiros, a gente culpa a igreja, a gente culpa todo mundo, a gente fica lá chorando, porque o pastor, porque tu está assim também, as águas movem, ninguém me tira, leva. Aí Jesus diz assim: levanta, levante para a cura. Quer ser curado nesta manhã? Se levante. Se levante para responder o chamado de Deus. Deus tem chamado na tua vida. Deus não te chamou para ficar sentado esquentando o banco de igreja, não. Ele chamou você para um grande propósito. Levanta e atravessa esse Jordão, tu e este povo. Você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Não deixou de ser, não. O mesmo Deus que operou lá, opera aqui. O mesmo Deus, o quarto homem da fornalha, que estava lá com Sidraque, Mesaque e Abednego, ele está aqui nesta manhã. O mesmo Deus, esse é o Senhor. Eu não mudo, eu sou o mesmo Deus. O Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Ele sempre será Deus. E com todo o sofrimento do povo, ele chega no tanque e se levanta. Toma tua caminha aí e anda. E aquele homem foi curado. Por que ele foi curado? Porque ele se levantou. Jesus chega em Cafarnaum, encontra outro lá, paralítico. Aí Jesus diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí começaram os fariseus: rapaz, o que é isso? Quem é ele para perdoar pecado? Aí Jesus, conhecendo, disse: porque arrazoais em vosso coração. É mais fácil dizer: toma teu leite e anda, ou perdoado está o teu pecado. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. A ti eu te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ali houve o quê? O perdão. Houve a cura no tanque de Betesda, porque aquele homem se levantou. Houve a cura, houve o perdão lá em Cafarnaum, porque ele se levantou. Aí Jesus vai andando, passa pelo arraial das imundas e vai, cura a mulher do fluxo de sangue, vai para casa da filha, curar a filha de Jairo. No meio do caminho disse: olha, ela já está morta. Aí Jesus diz: não é para a morte, a menina dorme. E chega lá e diz: Talita cumi, menina,
levanta-te, levanta-te. E naquela casa houve a ressurreição, houve salvação. E esse mesmo Jesus, ele disse: aonde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente. Jesus está aqui nesta manhã para te curar, para te perdoar e para ressuscitar todos os teus sonhos. Mas se levanta, levanta nesta manhã, porque Deus tem um propósito grande na tua vida. Amém, igreja? Ele disse: olha, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E se levanta, porque você vai brilhar. É eu que vou fazer você brilhar. Sou eu que vou fazer você brilhar. Irmão, e o levantar não é fácil. Mas a fé daqueles homens que foram curados, porque eles estavam ouvindo Jesus falar do tanque de Betesda, de Cafarnaum. Eles ouviram e reagiram. Quando o Senhor chama levanta, é para uma ação. É para reagir. É para se erguer. Eu não vim de tão longe trazer essa palavra de encorajamento para a tua vida. Trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não vim tão longe para Deus não fazer nada na tua vida. Eu creio que Deus tem preparado algo grandioso para a sua vida. Eu creio, meu irmão. E Ele te trouxe aqui nesta manhã para confirmar o que Ele quer para você. Então Deus já falou com você. Porque quando eu cheguei aqui, hoje de manhã, na hora que eu botei meu pé ali, eu senti um ambiente preparado. A glória de Deus já estava sendo derramada neste lugar. Então você só pede se você quiser. Deus dá. Você não quer, Ele não pode fazer nada. Então Deus, quando eu cheguei aqui, o ambiente estava cheio da glória de Deus. Eu recebi uma unção tão grande através dessas mulheres de Deus. Olha, reforçou o negócio. Já estava bom. Aí quando eu recebi essa unção dessas mulheres que encorajam você a seguir em frente. Irmão, sempre tem uma palavra de encorajamento. Se você não tem uma palavra de encorajamento, fique calada. Fique calada para não matar o outro mais ainda. Vai falar: irmã, fulano está falando da... E foi, mulher, olha, ela também falou de você. Que tipo de igreja nós somos? Para matar os irmãos, para afundar os irmãos. Então se levante nesta manhã para ser uma pessoa diferente. Eu acredito, porque cada culto que eu faço, ou eu vou. Quando tem alguém lá da igreja ministrando, Deus fala comigo e Deus me renova. Todo culto que eu vou, eu pego a minha porção. Não venha para a igreja sem propósito. Não venha à casa do Senhor sem propósito nenhum. Quando eu saio de casa, eu digo: Senhor, eu estou indo para a tua casa, porque eu quero ouvir a tua voz. Fala o meu coração. Mas as pessoas hoje em dia vêm para a casa do Senhor sem propósito nenhum. Vem por vir, vem para o pastor não cobrar, vem para a pastora não falar, porque você não veio de manhã. Irmão, você tem que ter prazer de vir. É o teu coração que tem que estar disponível. Quem vem por obrigação não recebe nada. Porque aqui nessa palavra diz assim, olha. Versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti. Aí eu fiquei muito tempo estudando essa palavra, esses 2 versículos, que diz assim: sobre ti virá surgindo a sua glória, e se verá sobre ti. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu fiquei encucada com esse texto. Olha, eu estudei, eu pesquisei, não entendo nada de hebraico, mas a gente vai para pesquisar. E diz que essa palavra aqui, e virá sobre ti a sua glória. Essa palavra aqui, nesse contexto aqui, ele diz assim: e vem sobre ti, se levante, me obedeça a minha palavra. Porque muitos profetas vieram com a palavra e eles não receberam a palavra. Aí quando Isaías se levantou, Deus disse assim: e virá sobre ti o quê? A minha honra. Deus disse: eu vou te honrar. Levante que eu vou honrar a tua vida. Levante que eu vou te honrar. Porque, irmão, a honra do homem, ele pode te honrar, tem prazo de validade. Mas quando Deus levanta para honrar um homem, honrar uma mulher, é para sempre. Porque a palavra de Deus diz
que os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Ele vai confirmar cada ato teu. O homem honra, mas depois ele mesmo tira a honra. Mas quando Deus levanta para honrar, irmão, a Bíblia diz assim: eis que houvesse dia, antes que houvesse dia, ele diz assim: eu sou. Ele não vai ser o teu Deus. Ele disse: eu já sou. Antes que o dia fosse, eu já era. E ninguém, ele fala, ninguém que possa escapar das minhas mãos. E ele diz mais: operando eu. Quem pode impedir o agir de Deus, irmão? Me diga. Se levanta inferno, se levanta pai, mãe, esposa, marido, o mundo se levanta contra você. Mas Deus diz: eu estou de pé para te honrar. Eu estou de pé porque quando eu decido honrar um homem, ninguém pode impedir o meu agir. Lembra de onde Deus tirou Davi? Lá por trás das vacas, lá por trás no pasto, tocando a gaitezinha dele lá. Aí quando foi chamado, aí quando ele chegou, que viu, aí o pai disse: vai filho, estava 40 dias de guerra, Golias afrontando as fileiras de Israel. Vai lá filho, vê, o pai dizendo para Davi: vai lá, pegou o filhinho lá, ninguém nem lembrava dele. Todo mundo conhece a história, não foi até para ungir. O pai se esqueceu que tinha mais um filho, botou só os filhos lindão na frente, o formoso. Estava lá Davi esquecido pelo seu pai e pelos seus irmãos. Mas Samuel disse aqui: eu só me sento quando ele chegar. Começou ali. Vai filho, toma essa efa de farinha, vai lá ver como estão os teus irmãos. E Davi foi. Quando Davi chega lá, que olha, vê Golias sozinho, enfrentando o exército do Deus vivo. Todinho, 40 dias, quando gritava, o povo de Deus recuava. Aí chega Davi, o garotinho de 17 anos mais ou menos. O que está acontecendo aqui? Aí ele disse: olha, esse Golias está afrontando o povo já há 40 anos. Mas o rei disse que aquele que vencer Golias receberá dele a filha, muitos bens, não pagará impostos, vai ficar rico. Ele disse: é. E quem é esse? Incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. Você faz parte desse grande exército de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Diga para os seus problemas hoje: quem é você, problema? Quem é você, dificuldade? Para afrontar a serva do Deus vivo e poderoso e que reina aqui na terra. Eu não vivo debaixo de governo de homem, e o nosso governo é o Senhor dos Exércitos. E Davi, todo mundo conhece a história. E Deus começou a honrar Davi ali. Quando Davi foi enfrentado, eram as armaduras de Davi. As armaduras de Davi, ou de Saul. As armaduras de Saul não cabiam em Davi. O que é seu é seu. Não queira tirar dos outros. Não queira o lugar do outro. Deus preparou uma cadeira para você. Deus preparou um lugar para você, para te honrar. Mas não tente fazer como Sanaqueribe, esse rei. Para subir, para estabelecer o seu reinado. Queria derrubar os outros governos. Não faça isso. Deus preparou algo novo para a tua vida. E você tem olhado mais para o outro do que para você mesmo. Quando a gente volta a atenção demais para o problema, a gente se esquece que tem um Deus grande. Nunca julgue. Nunca aponte o dedo. O que Deus preparou para você, homem nenhum pode tirar. Você está lá esquecidinho, lá no banco lá de trás. Mas na hora certa, se você se posicionar, se levantar e se posicionar, aí Deus vai fazer. E ninguém, nem homem nenhum, vai impedir o agir de Deus na tua vida. Tentaram botar a armadura de Saul. Botou aquela roupa pesada. Porque pesa, irmão, é dos outros. Não te pertence. Não é teu. Aí disse: não, quero não isso não. Aí só: mas você não pode e tal, você não pode. Ele disse: olha, vou te contar uma historinha, rei. Davi, olha o meninão lá, o menino, garoto, dando aula. Vou te contar uma história, rei. Estava eu lá, cuidando das ovelhinhas do meu pai. Aí lá veio, eu não vou dizer a ordem, viu, mas mais ou menos. Olha, estava lá, porque isso Deus me deu agora. Estava lá, cuidando das ovelhas do meu pai. Aí lá vem, rei, vem um leão. Tenta matar
as ovelhas do meu pai. Eu vou lá em cima do leão e mato o leão. Aí o rei ficou lá. E depois, lá vem outro bichinho lá que eu me esqueci o nome. O urso. Não, o urso foi. Aí lá vem o urso. O urso vem com toda a fúria. E eu também vou, rei, e mato o urso. O mesmo Deus que estava comigo lá é o mesmo Deus que está comigo aqui. Da mesma forma que eu matei o leão, eu matei o urso, eu também vou te destruir. Aí ele disse, hoje mesmo, olha a fé. Hoje mesmo eu darei a tua cabeça às bestas feras do campo. Ele já profetizou sem ver a bênção. Irmão, você profetizar deste tamanho, Davi. Golias daquele tamanho, se chegar com fé. Hoje mesmo, isso é autoridade. Porque o diabo não tem medo daquele que não ora, não. O diabo não tem medo daquele que não lê a palavra. A palavra é um manual de instrução. Quer chegar aonde? É um manual de instrução para a tua vida. Você não consegue nem conhecer Deus. Por isso que muita gente tem a fé fraca. Porque não conhece o Deus, só conhece Deus através da palavra. Se não ler, aí por isso assim, o meu povo é destruído. Em outra tradução diz assim, o meu povo é escravizado. O meu povo é levado cativo. Quantas pessoas têm sido escravizadas por problemas, por dificuldades, por situações que porque não conhece o Deus que serve. Quando a gente conhece, irmão, mesmo a gente arrebentado, ele se levanta. Levanta porque Deus não vai falar com o homem caído. Levanta, levanta porque tu vem para brilhar. Eu chamei a minha igreja para brilhar. Eu chamei a minha igreja, ele disse, olha, está aí a terra, tudo. Ele disse, olha, vai, eu estou levantando este povo para governar a terra. Ele chamou você para governar. Ele chamou você, meu irmão, para brilhar nessa terra. Então, o que é que você está fazendo aí parado? O que é que você... Deus está mandando um recado. E você sabe que é com você. Deus tem te chamado o tempo todo, você tem se acovardado. Essa é a realidade. Não, hoje não, amanhã não. Mas Deus tem chamado você para se levantar. E não olhar nunca mais para trás. Irmãos, se eu tivesse olhado para trás, ou para um lado ou para o outro, eu não estava onde eu estou hoje. O diabo já tinha me engolido viva. Mas quando ele olha para mim, eu glorificando o nome do Senhor no meio da dor, no meio do sofrimento, nem o diabo entende. Aí ele olha para mim, olha assim, eu vou destruir ela. Mas quando ele olha, ele vê, propriedade exclusiva de Deus. O diabo não pode tocar. Ela até tenta, meu irmão, porque o trabalho é dele. Ele vai sempre se levantar, mas ele também sabe que na vida de muitos cristãos ele se levanta para cair. Já se levanta com medo ele. Não tenha medo do diabo não, meu irmão. Não, se ele descobrir que você tem medo dele, você está ferrada. Não tenha medo de nada. Deus te chamou para governar. Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para te usar. Olha, tem tantas coisas na igreja para fazer. Não é só o púlpito, mas para chegar aqui, meu irmão. Olha, aqui em cima é tão solitário. É você chorar e ninguém vê. É você sofrer, não tem com quem compartilhar. É você estar com uma dor e buscar a cura diante do Senhor. É não ter com quem dividir. Vida de pastor não é solitária? Não é solitária. Quando tem uma companhia, divide, né? Agora a minha está pior. A minha está pior. A minha está pior. E eu sei se Deus, se for da vontade de Deus, se for da vontade dEle, deixa eu dizer, Deus sabe o valor que eu tenho. Se não andar sobre as águas, não vale. Tem que andar sobre as águas, tem que multiplicar os pães. Porque é lugar do altar, é lugar santo. É lugar de você pregar o que você vive. Não é ler a palavra e chegar aqui, pá, e pronto, não. É pregar e viver. É dizer, eu vivo pela fé e viver pela fé. Porque é preciso, os meus justos viverão da fé. Tu já imaginou quando meu marido partiu, como eu fiquei? Sem família em Maceió. Sem ninguém. E naquele momento, eu enterrei meu marido no sábado, dia 25 de dezembro. Depois de ter passado 15 dias com ele dentro de uma UTI sem ver ninguém. Perdi 9 quilos, porque eu não conseguia comer. E quando eu chego, aí enterrou, eu não fui não para o velório não.
Eu queria ter a lembrança dele lá no hospital mesmo. Mas não queria ir para o velório, não fui. Quando foi domingo, 5 horas da manhã, Deus me levanta. Ele disse assim, olha, ei filho, o meu servo aí está morto, né? Foi bem assim mesmo. Levante. E Deus se abusou comigo, viu? Ele disse, seja forte, filha. Seja corajosa. E eu lá. Eu não te mandei, eu. Aí já vi a voz de Deus gritando comigo. Eu digo, eita, meu Jesus. Aí me levantei. Passei o dia, cheguei, Nai, eu vou para a igreja hoje. A Nai disse, mãe, a senhora não vai. Se vou. Mãe, a senhora chegou do hospital ontem, enterrou para ir ontem. A senhora não vai, não, mãe. Eu disse, vou. Aí ela pegou, ligou para o pastor presidente na época. Pastor, amanhã quer ir para a igreja, mas o pai morreu. E ela estava 15 dias dentro do hospital, no UTI com ele. E morreu de Covid. Que não foi de Covid mais, né? As sequelas. Não tinha mais nada. Ela disse, não, tinha na porta da UTI um nomezinho, não risco mais. E o pessoal vai rejeitar ela, ninguém vai querer abraçar, ela vai sofrer mais ainda. Aí eu disse, aí ele ligou para mim. Minha filha, vá não para a igreja não hoje, não. Deixa passar uns 15 dias. Eu disse, pastor, eu vou. Eu lhe honro, lhe amo e lhe obedeço. Mas quem me mandou ir, Deus disse assim, levante, vai para minha casa hoje à noite para consolar o meu povo. Porque há 20 anos ele estava lá comigo. Teve família que a gente casou, menina com 17 anos na igreja. Casaram o casalzinho, eu tinha uma filha de 17 anos e a gente lá com eles. Acompanhando, porque se a igreja não for família para mim, eu não vejo a razão da igreja na terra. Nós somos uma grande família. Se não for família, não vale. Não é igreja. Eu aprendi uma frase um tempo atrás, já eu volto, que diz assim, depois disso, está com uns 5, 4 anos. Se a dor do outro não doer em mim, eu desconheço o amor. Então isso é a igreja. Se a dor do meu irmão e da minha irmã, a luta que está passando, a dificuldade, não doer em mim, então eu desconheço esse amor. Se eu prego o amor, eu tenho que viver o amor. Ah, vão perseguir, vão humilhar, vão fazer, não tem problema, pode perseguir, pode falar mal, não tem problema, eu sei quem eu sou em Deus. O que os outros falam ou pensam de mim não define quem eu sou. Quando você passa a se conhecer e conhecer o Deus que você serve, nada vai te impedir de atravessar o Jordão, nada. E naquele dia eu me levantei, fui para aí o pastor disse, se Deus mandou, vá. Eu fui, irmão. Cheguei lá, meu coração travou assim, as lágrimas secou. Aí o povo tudo chorando e eu consolando o povo. Para mim não tinha acontecido nada naquele momento ali. O coração ficou aliviado. E eu abraçava Deus é a nossa força, Deus vai estar sempre conosco. O pastor foi, mas Jesus está aqui. Porque a Bíblia diz que Ele está aqui. O pastor chegou a hora dele, ele já foi para os braços do Pai. Mas o trabalho aqui, o legado dele vai continuar neste lugar. E dali pronto, levei aquela palavra para aquele povo de encorajamento. Como eu trouxe essa palavra nesta manhã de encorajamento para a tua vida. Porque Deus, Ele vai te honrar. Se levante e espere em Deus. Nunca faça nada barganhando com Deus. Deus não gosta disso. Faz, dá, mas não espera de Deus. Senhor, eu fiz isso e isso e cadê? Não faz isso não. Faça sem esperar nada em troca, como você faz para alguma pessoa. Faz e deixa lá. Faz para Deus a obra dele, responda o chamado. E na hora certa, Ele vai honrar com a tua vida. Amém, igreja? Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. E até a próxima vez.